Bom dia, irmãos. Bom, mais uma vez, podermos estar aqui e aprender um pouco mais com o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra. Vamos aí abrir as nossas Bíblias em Naum, capítulo 3. Nós estaremos compartilhando com os irmãos nesta manhã os versículos de 1 a 8. Naum, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Amém? Diz assim o texto: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Da presa não há fim. O estrépito do açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam, a cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes. Multidão de mortos, abundância de cadáveres. Não tem fim os defuntos, tropeçam nos seus próprios corpos. Tudo isto por causa da multidão dos pecados da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei a tua saia sobre o teu rosto, às nações mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e por-te-ei como espetáculos. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está sitiada entre os rios, cercadas de água, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por esta manhã. Agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos na tua casa e podermos, Santo Deus, juntamente com os nossos irmãos, nos colocarmos diante de ti, para agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela saúde, pela noite de descanso, pelo alimento, pela proteção, pelo sustento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Motivo, Santo Deus, de estarmos aqui para reconhecermos a tua grandeza, reconhecermos, Santo Deus, as tuas providências e mesmo sem merecimento, sermos agraciados, Santo Deus, com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos, os presentes, os que estão nos acompanhando através da rede, os amigos, que o teu Espírito nos ajude, Santo Deus, termos entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, dando sequência aqui à nossa escola dominical, nós vamos aqui vendo mais uma parte da história de Nínive. E agora o profeta Naum vai expor exatamente o fim, dos ninivitas. Nós muitas das vezes estamos olhando para aquilo que tem sido contado como história, e nós vamos vendo que Deus, ele nunca decreta fim de alguma coisa sem antes ter providenciado meios para que a pessoa ou a nação, num caso, seja restabelecida e tenha dado oportunidade. Nós vamos vendo isso, irmãos, toda a história da humanidade, Deus sempre providencia meios, dá tempo suficiente e orienta até o último instante. Nós muitas das vezes esquecemos disto. E vamos, como eu já tenho colocado aqui para os irmãos, tirando proveito da longanimidade de Deus. Então Deus, enquanto Ele está tendo paciência conosco, nós vamos explorando a paciência de Deus e abusando da sua bondade. Porque nós achamos que não vai acontecer nada. Sempre foi assim. Não, nós sempre fizemos assim, está bom assim, sempre nos demos bem assim, por que é que nós vamos mudar? E nós vamos vendo as pessoas com os seus dilemas, com as suas questões, expondo isso o tempo todo. Então, quando as pessoas, muitas das vezes, nos orientam, é preciso mudar isso. Não, quem tem que mudar é você. É preciso fazer isso. Não, quem tem que fazer é você. Nunca somos nós. E quando Deus manda o recado, Ele nunca manda o recado para o outro. Ele vai falando conosco. Atente-se àquilo que está acontecendo
para que você não cometa o mesmo erro e sofra as mesmas consequências. Então o Senhor usa aqui os ninivitas para punir o povo de Judá. E ele está falando, olha, sabe por que eles estão sendo punidos? Porque eles me rejeitaram, porque eles foram idólatras, porque eles fizeram aquilo que estava na sua cabeça, que estava no seu coração, sem me consultar e sem procurar orientação. Contrariar as minhas leis, contrariar os meus mandamentos, estou chateado com esse povo e tudo que eles fazem é para me contrariar. Eles estão sendo punidos por causa disso. E vocês estão sendo usados para punir eles. Porém, se vocês olharem para aquilo que vocês estão fazendo para punir eles e não se corrigirem, fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, vocês também serão punidos. Aí é difícil, né? Não, se eles estão sendo punidos e nós estamos punindo, então nós estamos certos. Muitas das vezes a nossa compreensão é essa. Eles estão sendo punidos porque eles estão errados. Se eu sou aquele que puno, então eu estou certo, eles estão errados. E o Senhor falou, não, vocês estão errados também. É que vocês estão sendo usados para punir o errado. Nós, muitas das vezes, irmãos, temos que abrir os nossos entendimentos para compreendermos isto. Assim, o pai, muitas das vezes, ele corrige e disciplina o filho, não é porque ele é 100% correto. É porque o filho está errado. E ele sabe que o filho, se continuar daquele jeito, ele vai ter consequências piores do que a que ele estava tendo, o que ele está tendo. Fala assim, eu já sofri porque eu errei. Então você não precisa errar também para sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Então você vai ser corrigido para poder mudar o seu destino. É assim que faz os pais. Os filhos vão olhar para os pais e falar assim, não, mas você também está errado. Por que você não se corrige? E a vida é assim. Olha o que o Senhor diz aqui para Nínive. Vocês encheram os pés de sangue. Vocês encheram as suas cidades de sangue. Vocês foram para a batalha, abater os seus inimigos, trouxeram os seus escudos, trouxeram as suas espadas, trouxeram as suas vestes, e o sangue deles lá inundaram a cidade de vocês. Este sangue que vocês derramaram lá fora, agora será derramado aqui dentro. E aí você olha para a situação, e o que é que o Senhor está falando assim, ó? Ai da cidade ensanguentada. Ai da cidade que prospera. Ai da cidade que enriquece. Ai da cidade que armazena os seus tesouros, que enriquece à custa do sangue alheio. Nós vamos vendo, e a gente olha para os nossos políticos, olha para o nosso país e olha para muitos outros. A gente muitas das vezes não consegue entender. Tem uma guerra, tem um roubo de verba, tem alguma coisa que o camarada deveria fazer e desviou o dinheiro da merenda, desviou o dinheiro da saúde, desviou o dinheiro de sei do quê. Pessoas morreram. Pessoas morreram. Pessoas deixaram de ser ajudadas, deixaram de ser tratadas, foram abatidas, simplesmente pela ganância de alguns. O que o Senhor está falando? Este sangue e estas vidas perdidas serão cobradas de vocês. É isso que o Senhor está falando para Nínive. Não adianta você contar mentira, que as suas mentiras não me convencem. Não adianta você, pela sua ganância, levar o que é do outro, aquilo que o outro tem como bens, tem como direito adquirido. Esta sua ganância pela rapina, essa sua vontade de fazer com que a presa seja abatida. Não se deixe enganar. Aquilo que acontece lá, acontecerá aqui.
O que o profeta está mostrando aqui, e a atenção que ele chama nós a atentarmos aqui, eu vou assim, olha, nós só lembraremos de uma coisa na seguinte situação: quando o negócio estiver doendo na minha pele. Porque enquanto é na pele do outro, né? Eu não estou sentindo. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Você chega, leva um ente querido seu no médico, no hospital. Quando ele está passando mal, você fica desesperado, não fica? Porque você quer socorro imediato e os médicos estão andando para lá e para cá, o enfermeiro está andando para lá e para cá, ninguém dá importância para ninguém. E você fica desesperado por ver um ente querido minguando sem ter a atenção. Sabe quando é que ele vai sentir o que você sente? Quando quem estiver no lugar dos seus for um deles. É por isso que o médico, quando tem um parente passando mal, ele fica desesperado querendo socorrer. Mas o parente dele. O seu não. Porque a dor, quando é aqui, a história muda. A história muda. O que o Senhor está falando para este povo aqui? Você olha, se vocês não estão entendendo, o profeta falou assim, eu vou desenhar. Imagine vocês aqui e vocês vendo. E aqui as batalhas eram a cavalo. Não tinha como nós temos hoje. O cara vai lá, desloca um tanque, vai lá, os caminhões, vai lá. E o camarada lá do outro lado só com um míssil, no controle, quer seja lá via satélite, quer seja lá com drone, tá? Dentro da salinha, e vai lá, apertou um botão, abate um tanque de guerra. Apertou um botão, vai lá, derruba um helicóptero. Apertou um botão, derruba um avião. Não era. Aqui era cavalaria. Era os caras andando montado a cavalo. Quando você vê esses filmes, né? E o cavaleiro aqui não tem como. Cavaleiro só anda com duas armas. Ou era a espada, ou era a lança. Então catava a lança aqui, ó, colocava embaixo do braço e o cavalo correndo e o cara, espetando um outro, ou com a espada cortando para tudo quanto é lado. E ele fazia isto, e vinha os camaradas na carroça, na carruagem, e com o chicote, e o arqueiro, o flecheiro lá, tá, e falou assim, veja isto. Se você nunca viu isto, se você está acostumado a fazer isso, agora vejam lá fora os que vão fazer com você fazendo o que você fazia. O que o profeta está falando para eles é exatamente isso. Vocês lembram do barulho do açoite, do chicote, dos da carruagem batendo nos cavalos para ir com maior velocidade para o ataque ser mais rápido? Vocês lembram do barulho do chicote? Vocês sabem como é o estrondar das rodas? Roda das carruagens batendo, pulando por cima de pedra e nego gritando e aquela bagunça toda. Vocês estão vendo isto? Vocês estão ouvindo o galopar dos cavalos? Vocês estão vendo como que os carros saltam de um buraco para o outro na velocidade que passam? Vocês estão vendo como que a cavalaria ataca? Olha as espadas como brilham. Olha as lanças como cintilam. Olha isto. O que é que acontece quando eles entram em combate desse jeito? A única coisa que sobra é uma multidão de mortos para trás. Vocês estão acostumados a matar. Só que vocês não têm noção de que quem mata, morre. Quem mata, morre. Irmãos, eu falo assim, nós, muitas das vezes, temos dificuldade para entender isso, não tem? Porque nós nunca vemos. Nunca vivemos. Os irmãos sabem aqui, eu falo assim, eu servi no regimento de cavalaria. A gente treinava isso aqui direto. Treinava isso direto. Na cavalaria. Porque tinha a cavalaria mecanizada. A cavalaria mecanizada ia com tanques. Nós da cavalaria, nós íamos a cavalo. Fazia treinamento desse jeito.
É totalmente uma coisa de doido. Quem nunca viu, não sabe o que é uma linha de batalha desse jeito. E quem está na frente a pé, quem está na frente desta tropa a pé, não resta outra coisa, irmãos, a não serem batidos. Depois que o grupo passa, o que é que sobra? Só sobra cadáveres. Aí ele pergunta para eles: vocês sabem por que isso está acontecendo? Assim, por causa da multidão dos seus pecados. E aí nós vamos olhando para essa situação, e eu achei bastante interessante aqui a forma, que o profeta faz as pessoas entenderem o que é que está acontecendo ou o que é que vai acontecer. Você imagine isto. Imagine isto. Para você ver como que a realidade está já batendo a porta. Assim, ou vocês entendam a advertência que está sendo feita, ou vocês serão punidos, serão castigados. E aí ele vai colocar aqui, depois de ter desenhado a situação, para ficar clara, de forma que as pessoas pudessem olhar para a realidade que estava ao seu redor e realmente pudessem sentir na pele o que é que estava acontecendo. E você, olha, o tempo que vocês ficaram no comando do mundo, o que é que vocês faziam? Vocês pecavam e induziam os outros aos pecados. E vocês faziam isso por quê? Aí coloca aqui, tudo isto por causa da multidão dos pecados da bela e encantadora meretriz. O que é que ele está falando aqui? Fala assim, do mesmo jeito que o jovem é seduzido pela prostituta, o português claro é esse, e ele está passando ali de forma inocente, daqui a pouco ela dá uma olhada, faz um sinalzinho, chama ele olha assim, tem vontade de ir embora, quando ele olha de novo, ela chama de novo, ele olha de novo assim, Falou assim, o que a Assíria fazer é exatamente isto. O seu poderio, a sua bravura, a sua capacidade de conquista, todas as vezes que ela chegava diante de alguma nação que era menor do que ela, qualquer aceno que ela fizesse, era como o jovem que, sendo seduzido, ia atrás dela. E se juntava aos seus pecados, se juntava às suas luxúrias e era destruído. E então ele coloca aqui, a bela e encantadora, com as suas feitiçarias, seduzem os povos, escraviza, e tendo eles sido escravizados, o que é que ela faz? Ela pega e troca por dinheiro. Assim, isto aqui, esta figura de linguagem usada pelo profeta, todos eles conheciam. Todos eles conheciam. Sabia exatamente como funcionava. E é interessante que nós vamos olhando, assim, nós muitas das vezes dificultamos para pregar o evangelho, para fazer as pessoas entenderem que Cristo salva. Então eu tenho falado para o professor, quer pregar o evangelho? Fala o que Cristo fez com você, acabou. Fala como você era e o que Cristo fez para você ser transformado. Pegou o evangelho. Não precisa complicar. Eu fazia isso, um belo dia eu parei e ouvi. Mas não é que esse negócio está certo? E eu não consegui entender esse negócio até hoje. De repente eu parei, olhei, que negócio entrou na minha cabeça. Eu falei assim, não, eu preciso me converter, preciso aceitar Jesus como Salvador. Senão eu vou ser condenado. E de repente eu parei, ouvi aquele negócio mudou minha vida. Se converteu. Que coisa interessante. O que o profeta está fazendo aqui com este povo é trazer a eles uma figura de linguagem de forma que eles entendam quais são as consequências do pecado que eles cometeram. E como será o castigo. Ser seduzido pelo pecado é fácil. O grande problema é se livrar dele.
Hã? Você já percebeu que muitas das vezes o jovem, por nada, ele sai à rua e o colega pega e oferece um cigarro para ele, né? Como eu estou acostumado de ver ao meu redor. De repente ele está lá, o camarada chega e oferece um cigarro de maconha para ele. Ele pega e coloca aquele cigarro na boca, sai tossindo, parecendo... Tosse, 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 tosse. Mas ele sentiu uma sensação gostosa. Esse negócio é ruim na garganta, mas é bom na alma. Depois ele vai lá e fuma de novo. Tosse, tosse, tosse igual um doido. Depois ele para de tossir. Mas já tá dependente do negócio. É assim que as coisas funcionam. Ninguém vai chegar e te fazer você engolir uma coisa de uma vez só. Não, mas é assim mesmo, no início é assim. Depois passa. Aí passa o que é ruim, só fica o que é bom. O pecado é assim. O pecado é assim. A princípio você tem medo. A princípio você não quer errar. Depois que você envolve-se com o erro, você se acostuma com o pecado, mesmo sabendo que as consequências dele é maléfica, você continua pecando. O que o Senhor está falando para este povo é exatamente isso. Olha quantas pessoas vocês induziram o erro por serem sedutores. Por mostrar para eles que realmente aquilo que vocês ofereciam era bom. Depois de vocês terem escravizado eles, ter feito eles dependentes de vocês, qual que é o valor que vocês deram a eles? Nenhum. Cataram e venderam para outros povos. Olha que coisa interessante. Por isso que o Senhor está falando para esse povo: vocês não terão misericórdia. Não haverá piedade para vocês. Porque vocês são maus. Vocês são maus. Vocês seduziram aqueles que depositaram confiança em você. E agora, essa é a paga que vocês dão. Depois de ter explorado tudo que tinha direito. Agora vocês catam eles e vendem. Vende os povos, vende as famílias, porque os seus encantamentos, as suas feitiçarias, os seduziram e fizeram eles acharem que vocês eram as melhores coisas que tinham. Muitas das vezes, irmãos, nós temos que atentar para isso e olhar para isso. Né? Temos que olhar. Porque se nós não olharmos, daqui uns dias, ou mais para frente, quem se levantará contra nós não são aqueles chamados amigos. Quem se levanta contra os rebeldes e os desobedientes são o próprio Deus. É isso. O que o profeta está falando aqui para os ninivitas é exatamente isto. Ai de ti. Ai de ti, Nínive. Ai de ti. Depois de tudo que vocês fizeram, depois de tudo que vocês aprontaram, o que é que vocês esperam? E eu falo para os irmãos, tá? Nós como igreja, muitas das vezes, temos que tomar o cuidado de muitas das vezes, mesmo já tendo aprendido, mesmo já tendo vivido, tendo experimentado aquilo que Deus realmente deseja de cada um de nós, nós muitas das vezes nos omitimos em fazermos com que as pessoas sejam advertidas de forma simples, para que tenham o entendimento realmente das consequências das suas desobediências e dos seus erros diante de Deus. Eu vejo aqui esta forma que o profeta Naum vai tentando mostrar para os ninivitas o que é que estão levando eles a realmente a estarem ou a ficarem 3 anos
presos dentro dos seus muros, vendo a água dos rios subirem, sabendo que os que não morrerão pelas tochas lançadas pelo inimigo, os medos babilônicos dentro dos seus muros, não morrerem pelo fogo, morrerão afogados. E eu já falei isso aqui para os irmãos. Nada, absolutamente nada, aplaca a ira dos deuses, a não ser o sacrifício. Não tem para onde correr. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Olha para a história da humanidade. Todas as vezes que o homem provoca a ira em Deus, não resta outra coisa a ele, a não ser abater os rebeldes. Foi assim com o dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com os filhos de Coré quando se rebelaram contra Moisés, foi assim com Davi, e vai sendo assim com muitos outros. Está sendo assim conosco. Basta nós olharmos o que aconteceu conosco aí há pouco tempo, com esta pandemia. Vê quantos milhões não foram abatidos. Rapaz, isso foi só uma doença, não sei. Foi alguém que provocou? Eu sei. Pode até ser. Mas você acha que se Deus não tiver no controle de todas as coisas, alguma coisa acontece? Sem a permissão dele? De jeito nenhum. Eu vi esses dias uma reportagem da NASA. O pessoal comemorando, feliz da vida, porque conseguiram fazer uma nave, sei lá o que era, se chocar com um asteroide, para que, fazendo experiência, porque se vier um asteroide maior, para se chocar contra a Terra, não tem uma destruição maior do que eles imaginam. Bobeira. Bobeira. Porque se Deus quiser, querendo ele, quem impedirá? O que nós temos que estarmos atentos é exatamente isto. Olha o que o Senhor diz aqui no versículo 5. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que se levanta contra Deus? Ninguém. Ninguém. O irmão Isaac ali pode falar isso melhor do que eu. Por maior que seja as embarcações da marinha, quando tem uma tempestade, tem como controlar, irmão Isaac? Tem. Por quê? Não está nas mãos do homem o controle. Não está. Pode catar o tamanho que for. Aquilo lá, a onda vem, cata ele, bate do lado que ela quer, afunda, faz o que quiser. Não adianta o homem estar preocupado em destruir um asteroide. Não adianta. Quem é que se levantou contra a nação? Deus. O Senhor dos Exércitos. O Senhor da batalha. O Deus da guerra. Se levantou contra os ninivitas. Quem impedirá? Ninguém. E quando o Senhor se levanta, não sobra outra coisa para aquele que há de ser envergonhado, a não ser a vergonha. Assim, onde é que está as tuas forças? Onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua glória? Onde está o reconhecimento de toda a sua bravura, da sua destreza? Onde está? Aonde? E aí o Senhor vai falar assim: levantarei a tua saia sobre o teu rosto, às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Sabe o que ele está falando aqui? Vocês estão debaixo do desfavor divino. Enquanto vocês estavam debaixo do meu favor, vocês poderiam continuar fazendo o que vocês queriam. Estando debaixo do meu desfavor, não sobra outra coisa a não ser o castigo. Aqui, irmãos, para nós hoje, a gente vivendo numa sociedade pervertida, onde ninguém leva mais em consideração a nudez nem a vergonha,
Tá nem aí. Nego pode colocar a saia na cabeça, pode colocar onde quiser. Que ainda tem quem elogia. Mas aqui não. Aqui não. Quando o Senhor fala de forma que eles realmente entendam. E você olha, não existe vergonha maior do que ter a nudez exposta. Não existe. É por isso que nós muitas das vezes vemos pessoas que já fazendo alguma coisa, mesmo trabalhando para o reino, andando junto com Cristo, fazendo não sei o quê, quando, igual no caso de Pedro e outras situações, que estavam nus, quando viram que Cristo estava se aproximando, o que Pedro fez? Pulou na água e falou assim, joga minha roupa aí, me vestir rapidinho que o mestre chegou. Quando Adão e Eva pecam, e você, está chegando a hora de Deus aparecer. Olhou assim e falou assim, a nudez está exposta. O que eles fizeram? Correram rapidinho e procuraram uma folha para se cobrir. Porque diante de Deus isso é uma vergonha. Diante dos povos isso é uma vergonha. Não é aceitável alguém se colocar diante de alguém superior a ele, o poderoso, despido. Não tem como. Eu vou até dar um conselho, se é que serve como conselho. Tem gente que fala assim, eu estava tomando banho e estava falando com Deus. Já ouviram isso? Eu estava tomando banho e estava falando com Deus. Eu não vi em nenhum lugar na Bíblia que Deus fala com quem está pelado. Você pode até tentar. Pode até tentar. Dá que você realmente fale, né? Aí eu vou queimar a língua. Eu vou queimar a língua. Mas aqui na Bíblia, todos que estavam despidos e quando viram a presença de Deus, o que fizeram? Foram se cobrir rapidinho. Porque você não existe vergonha maior do que ter a sua nudez exposta. E exposta aos homens, não é nem a Deus. Mas o Senhor me conhece, tá bom. Tá bom. Eu sei que Ele te conhece. Mas para falar com Ele é diferente. Para falar com Ele é diferente. E aqui, o que o Senhor está falando aqui, quando as pessoas olharem e a virem despidas, e o despir é para se envergonhar, não tem palavra de conforto que conforte. Não tem. Você pode ficar, não tem problema. Não tem problema nenhum. Aí você fala assim, mas o índio anda nu, não tem problema. É a forma dele. Mas quando ele vai fazer os seus rituais aos seus deuses, ele não vai do mesmo jeito que ele vive o tempo todo. Por quê? Reverência. Temor. Porque ele sabe que ele está diante de uma entidade superior a ele. O que o Senhor está falando para este povo atentar é exatamente isso. Você olha, quando o pecado for revelado, não resta outra coisa após a revelação do pecado a não ser o castigo. Por isso que a Bíblia diz, se você ainda, tendo cometido o pecado, ainda ele não foi revelado, você é uma pessoa feliz. Você é uma pessoa feliz. Porque na hora que ele for revelado, não resta outra coisa a não ser o arrependimento, a confissão do pecado e esperar o perdão pelo pecado cometido. Não é a anulação, não. Quem praticou o pecado vai pagar as consequências do pecado. Tem problema. E é bom nós entendermos isto. Pecado perdoado não quer dizer que você não pague e não sofra as consequências do pecado. Não. O pecado foi perdoado porque não tem mais condenação entre você e Deus. Não tem. E uma vez que Deus perdoa, Ele lança nas profundezas do mar. Para você não se lembrar mais. Mas as consequências do pecado você vai sofrer.
Toda a história da Bíblia é assim. Toda a história da Bíblia é assim. Agora, o que o Senhor está falando para esse povo? Lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei, e pôr-te-ei como espetáculo. O que o Senhor está falando? O seu pecado foi revelado. O que resta agora, após o pecado ter sido revelado? Enquanto estava oculto, você era a bela encantadora. Olha só, o pecado está oculto, você é a bela encantadora, a senhora da razão, o senhor do direito. Enrola todo mundo, engana todo mundo, faz o que quer e as pessoas recorrem a você, porque você é bela, você é encantadora. Agora o pecado foi revelado. Agora vem a vergonha. Agora vem a humilhação. Agora vem a consequência. Agora vem a dor. Agora vem o castigo. Esta história não está muito distante de nós, tá? Não. É só nós olharmos para aquilo que vivemos e fazemos o tempo todo e até fazer aí um paralelo. Se por acaso esta história tiver alguma coisa similar à minha, opa, deixa eu parar por aqui, porque na hora que a casa cair, não tem muito o que fazer. E o Senhor está falando exatamente isto. Quando os outros ficarem sabendo daquilo que está sendo exposto, não resta outra coisa a não ser vergonha. Mesmo que o Faquinha anule suas condenações. Ou mude de forma. Não adianta. Não adianta. Irmãos, não tem para onde nós corrermos. O Deus de lá é o Deus daqui e será o Deus de acolá. O que ele está falando para nós? Assim, quando as pessoas olharem para nós e verem que aquilo que nós aparentemente éramos e já não somos mais, ao invés delas se aproximarem de nós, o que elas farão? Elas fugirão. Elas vão fugir. Porque as pessoas estão vendo que aquilo que fazemos é abominável. Não aceita. Não aceita. E nós vamos olhando para isso a cada dia, a cada instante. Ele está falando assim, lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei e pôr-te-ei como espetáculo. Todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? Não espere misericórdia do homem. Não espere. Porque o homem não terá misericórdia de você. Não terá. Na hora que o chicote estralar, não vai procurar conforto no homem. Porque você, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Não tem o que fazer. O que deveria ser feito? No tempo que foi dado, poderia até ser. Se não foi, agora não resta outra coisa. Ninguém vai ter compaixão. Ninguém vai ter misericórdia. Porque o tempo do arrependimento foi dado. A oportunidade foi dada. E agora não resta outra coisa. Não resta outra coisa. Então eu vou assim, a comparação que ele faz. És tu melhor do que Noamon, que está situada entre os rios,
cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha. O que está falando aqui? Está falando de uma cidadezinha que era situada entre os braços do Nilo, que foi totalmente dizimada e destruída. Então, aqui, no Amon, até coloquei aqui o significado, significa porção ou posse de Amon, ou também o nome de um deus representado, né, com corpo de homem e cabeça de carneiro. Então a gente sempre vê essas imagenzinhas desse deus, né? Um homem sentado numa cadeira com a cabeça de carneiro. Esse era o deus no Amon, ou Amon. Então ele vai falar assim, olha, da mesma forma que eles foram, estando no local onde realmente tinha, de um lado aqui ele coloca, né, por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha, aqui não era bem o mar. Como ele estava entre dois braços do Nilo, há uma parte do Nilo na época da enchente que era muito larga, as pessoas olhavam por não ver uma margem do outro lado, né, e não ter noção da largura, falavam que era o mar, mas não era o mar. Se você for olhar lá para Isaías vai falar que quando o Nilo estava embaixo, você atravessava de um lado para o outro, porque as águas baixavam. Então, mas aqui, o que ele está falando é isto. Qualquer confiança que você tem em si mesmo, diante de Deus, ela é em vão. Porque quando o Senhor começar a agir para fazer justiça diante das nossas injustiças, não tem quem resista à justiça de Deus. Não tem. O que o Senhor está chamando a atenção deste povo aqui, por intermédio do profeta Naum, é exatamente isso que nós vemos todos os dias. Está acontecendo diante dos nossos olhos. Está acontecendo diante das nossas nações. Tá? Olha o que se pregam, olha o que se fazem, olha como somos envolvidos com a nossa política, com a nossa vida do dia a dia. E nós sabemos exatamente para onde nós vamos. E quando a justiça vem para todos. Semana passada, acho que eu já comentei isso aqui com os irmãos, não sei se eu comentei. A semana passada foi uma cidade, acho que é a Califórnia, nos Estados Unidos, foi, né? Passou um furacão lá, encheu de água, destruiu um monte de coisa, não foi isso? Tinha crente lá dentro? Tinha gente sincera lá dentro? Hein? Mas a mão de Deus pesou, permitiu que acontecesse. Todos sofrem com a fúria da natureza. Aqui não é diferente. Não será. Nós estamos olhando para aquilo que o Senhor tem nos ensinado, é que devemos estarmos atentos. Se aquilo que nós fazemos, se aquilo que nós estamos fazendo, agrada mais a nós ou agrada mais a Deus? Na mensagem do Vinícius aqui domingo passado, ele falava exatamente isso, cuidado com o seu ego. O ego é um bicho traiçoeiro. E ele precisa ser constantemente alimentado. E na hora que ele não for alimentado, ele vai se revoltar contra você. Ele vai começar a fazer chantagem. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso, você precisa me satisfazer. E na hora que você satisfaz ele, se a satisfação dada a ele não for para glorificar a Deus, ele está com o foco errado. Ele está com o foco errado. Qual foi o grande problema de Nínive? Nínive estava com o foco errado. Porque ela só olhava para si, somente para si. E quanto mais inflava o seu ego, mais satisfeita ela estava, porque ela se tornava poderosa. Até o Senhor olhar e falar assim, basta. Chega de egocentrismo. Chega. E nós precisamos atentarmos para isto. Olhando para a história dos ninivitas, que essa história, fazendo um paralelo à nossa história, traga-nos uma reflexão, de forma que aquilo que façamos, possamos fazer para que Deus seja glorificado.